tudo bom com vocês? Meu nome é Júnior Uchoa, sou profissional de Educação Física e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso Esteroides Anabólicos Androgênicos, tá? Na aula 2 a gente vai abordar sobre a testosterona e seus derivados. Lembrando que, para quem não tem o conhecimento, a testosterona ela é dividida, né, composta de diversos ésteres, né? E nós vamos falar apenas de 3 em específico, que são os mais comerciais, do meu ponto de vista, e a Durateston, que é um composto, né, que é um mix de 4 tipos de ésteres, ok? E vamos falar também sobre os derivados da testosterona, a boldenona de anabol, a alotestina, turinabol, lembrando que também tem outros, mas a gente vai estar falando dos mais comerciais. O nosso minicurso não tem intuito de fazer apologia a qualquer tipo de substância, e eu nem estou aqui também para julgar o que é certo e o que é errado. Aqui a minha ideia é apenas passar informação para vocês. Hoje a gente vai abordar o perfil de cada tipo de hormônio. E aqui não substitui nenhuma aula de bioquímica, de fisiologia. Aqui é apenas uma aula onde eu posso falar um pouco mais do conhecimento prático que eu obtive ao longo desses anos como preparador físico, usuário também de esteroide anabolizante, e vamos falar sobre cada tipo de hormônio, tentando trazer para vocês também alguns relatos pessoais, ok? Só para vocês entenderem a complexidade do tema, aqui nessa imagem a gente mostra o mecanismo de ação do hormônio, né, no nosso organismo. É um tema que daria uma aula completa. Então eu coloquei mais para chamar a atenção de vocês. Aqui também eu deixo até como tarefa de casa para vocês estudar um pouquinho como funciona o mecanismo de ação da testosterona, okay? Tanto a exógena quanto a endógena, né? E vamos lá, vamos dar início à nossa aula de fato, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei uma legenda para vocês irem se familiarizando com alguns termos, tá? Esses termos são bem utilizados no mundo, tanto do fisiculturismo quanto de pessoas que fazem a utilização de hormônio, tá? A gente tem a meia-vida, é um termo dado ao tempo necessário para que o hormônio ele perca a metade da sua efetividade, ou a metade da sua concentração, certo? Então, cada tipo de hormônio ela tem uma meia-vida, né? Não é igual a todos. Isso vai depender muito do tempo, né, que ela vai durar no seu organismo. A inibição de eixo, né, o uso de esteroide anabolizante, ele inibe a produção de testosterona e a espermatogênese em homens por meio da supressão do eixo HPT. Então, qualquer tipo de hormônio que você utilizar, né, esteroide anabolizante, ele vai suprimir o seu eixo HPT independente da dosagem, tá? Isso, algumas pessoas falam que a oxandrolona não inibe o eixo HPT, mas independente da dosagem, o eixo HPT é suprimido, ok? A aromatização é quando a testosterona ela se converte em estradiol por uma enzima chamada aromatase. Isso é comum com a utilização de hormônio, principalmente quando você não utiliza nenhum antiaromatase, né? E aí é onde tem aqueles problemas de ginecomastia. Hepatotoxicidade são os danos causados ao fígado, principalmente das drogas orais, né? Como por exemplo dianabol, turinabol, oxandrolona, estanozolol, hemogenin, todas essas drogas chamadas do grupo 17-alfa-aquelatos, elas causam danos ao fígado, né, pela metabolização hepática. O DHT é a dihidrotestosterona, ela é o metabolito ativo da testosterona, né? A testosterona quando entra no organismo ela sofre um processo chamado 5-alfa-redutase, onde ela é convertida em dihidrotestosterona, uma testosterona mais forte, e se liga a tecidos como cabelo, pele. O SHBG é a proteína que transporta os hormônios sexuais. A TPC é a terapia pós-ciclo, né? Durante o período de ciclo você desregula muitas funções do seu organismo, então a TPC ela vem justamente para corrigir todos os danos que você causou em decorrência do uso de hormônio. E
Existe também o Blast Cruise, que é quando usuários de hormônio eles fazem isso durante o ano inteiro. O Blast ele é o período do ciclo e o Cruise é uma ponte que vai ligar os ciclos, né? Geralmente doses baixas de hormônio, mas ainda mantendo a utilização de hormônio, ok? Então esses são os termos aí para vocês já tomarem conhecimento. Para quem ainda não viu, tá? Já deixei a legenda aí para vocês. Então, se quiser estudar depois um pouco, né? Pesquisar cada termo e se aprofundar mais no conteúdo. E vamos primeiro, a primeira das 8 substâncias que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre o propionato de testosterona. Existe um mito que acho que criado por boa parte talvez dos praticantes de musculação, atletas de fisiculturismo, é de que drogas como o propionato de testosterona elas retêm menos do que outro tipo de testosterona com esta de cadeia mais longa, né? E isso na verdade não tem comprovação científica nenhuma, tá? O propionato de testosterona ele é utilizado muito em ciclos onde se almeja definição muscular. Então é natural que a sua dieta esteja ajustada para esse propósito. Então a combinação do propionato com a dieta mais restrita é que vai causar esse efeito, da mesma forma como se você utilizasse um éster de cadeia mais longa como o enantato de testosterona ou o cipionato de testosterona. Vou falar um relato pessoal meu. Eu já fiz uma preparação onde eu utilizei cipionato de testosterona, que é o Deposteron, e eu utilizei 10 ml durante toda a preparação, em torno de 10 semanas. Eu aplicava apenas 1 ml por semana. E a dieta totalmente ajustada, uma dieta low carb, uma dieta com baixa ingestão de calorias, e obtive um físico excelente, talvez o meu segundo melhor físico de competição. Esse é um relato pessoal, mas a ciência também ela defende que, independente do éster, qualquer tipo de testosterona causa o mesmo efeito se ajustada à dose, né? E é isso, vamos falar agora sobre um pouquinho dela. Aqui temos muitas informações, tá? Todos estão bem detalhados dessa forma. O que a gente pode considerar importante? A meia-vida do propionato ela tem em torno de 4 ou 5 dias, tá? 4 dias e meio. As doses usuais variam de 50 mg até 200 mg ao dia. A única coisa ruim desse tipo de hormônio, pessoal, é justamente por ela ter uma meia-vida muito curta, as aplicações elas tendem a ser quase que diárias. Muitos atletas de fisiculturismo utilizam ela em pré-competição, né, próximo da competição de fisiculturismo, aí em torno de 12 semanas os atletas já começam a utilizar o propionato, alguns até um pouco mais à frente, né, em torno de 10 semanas, 8 semanas, mas as aplicações são quase que diárias ou dia sim, dia não. Essas doses, lembrando que é muito relativa, vai variar de pessoa para pessoa. No Brasil não existe a comercialização de forma individual dela, né? Elas têm somente na Durateston, o propionato, mas de forma individual não tem a comercialização de forma lícita, tá? Diversas empresas a fabricam e existe a comercialização em laboratórios underground, enfim. Como qualquer tipo de testosterona, vai causar retenção, acne, conversão em DHT e vai inibir o eixo HPT. Também há uma possível aromatização dependendo da dosagem que você está utilizando e se você também não estiver utilizando nenhum tipo de protetor. E a hepatotoxicidade, né, como a gente tinha falado, os danos causados ao fígado, não vai ter esse problema. Aqui coloquei algumas imagens de alguns laboratórios que fabricam. Aqui temos a Gold Labs, a Landerlan, né? Laboratórios que fazem a fabricação desse tipo de hormônio, do propionato. Enantato de testosterona. Aqui ela é uma testosterona com a cadeia um pouco mais longa, então a meia-vida dela vai ser um pouquinho mais longa também, em torno de 10 dias e meio. Tá? Ela
As doses usuais que os homens utilizam variam de 200 mg até 1 grama na semana. Como eu falei, a diferença, né, e a crença de que o enantato ele retém mais do que o propionato é justamente pelo o tipo de dieta que está ligada a esse tipo de hormônio. Geralmente, quando você faz utilização de enantato, você está fazendo um ciclo de bulking, né, onde se almeja aumentar a massa muscular sem alguma preocupação em relação ao percentual de gordura. E a dieta, ela vai estar uma dieta hipercalórica, com bastante calorias. Então é natural que você retenha mais do que fazendo uma dieta low carb, uma dieta de baixas calorias. Mas eu não vejo problema nenhum fazer um ciclo para definição utilizando enantato de acordo que a sua dieta esteja ajustada para isso, tá? Mulheres utilizam enantato? Algumas eu não concordo muito com mulher utilizar testosterona, né? Há um risco de virilização muito grande, mas aqui temos as doses para homens, tá? Como toda testosterona, acne, retenção, conversão em DHT, inibição de HPT, aromatização. A hepatotoxicidade também, como ela não é oral, não vai ter esse problema. Aqui alguns laboratórios, geralmente a dose por ml, a miligrama por ml é em torno de 200 até 300 miligramas por ml. Isso vai variar muito de laboratório para laboratório, tá? Cipionato de testosterona. O cipionato de testosterona, creio que muitos devem conhecer, é a Deposteron, tá? Essa é uma droga comercializada em farmácia, é um medicamento comercializado em farmácia, muito utilizado em TRT, tá? Uma terapia de reposição hormonal. E vamos falar aqui sobre algumas particularidades da Deposteron. Eu já ouvi muitos usuários de hormônio me relatando que a Deposteron ela causa uma atrofia testicular, mas assim, todos os hormônios causam atrofia testicular, não é só a Deposteron, né? Algumas pessoas já me relataram isso, mas isso depende do tipo de testosterona ou do tipo de hormônio, ok? Ela tem uma meia-vida um pouquinho mais longa do que o enantato de testosterona, aqui em torno de 12 dias. E as doses usuais variam também de 200 a 1000 miligramas, a mesma dose utilizada pelo enantato de testosterona, tá? 200 miligramas a 1000 miligramas por semana. Como que faria essa divisão aí durante a semana? Eu costumo utilizar, faço 2 aplicações semanais, faço uma aplicação a cada 3 dias, tá? Respeitando esses intervalos, ok? Como todo tipo de testosterona, vai causar acne, retenção líquida, sim, e aqui o detalhe que é alta, mas como eu falei, isso vai depender muito de como está ajustada a sua dieta. Se a dieta tiver um lixo com muito sódio, e vai reter pra caralho. Agora, se estiver totalmente ajustada, não vai ter problema nenhum. Conversão em DHT, inibição do HPT, aromatização moderada, tá? E não vai sofrer com hepatotoxicidade. Essas são algumas particularidades da Deposteron, tá? Aqui temos algumas imagens. Normalmente ela vem uma caixa, né? A Deposteron de farmácia é essa aqui, tá? Comercializada de forma lícita, lógico que com a apreensão da receita, uma receita de controle especial. E ela vem com 3 ampolinhas, cada uma contendo 2 ml, e a concentração dela é de 200 mg por 2 ml de produto, ou seja, 100 mg por ml. Tá? É uma droga boa porque daria para você fazer apenas uma aplicação semanal, tá? Lógico que ajustada aí a dose, né? Para não fazer colocar uma dose tão baixa.
Mas o bom de drogas com éster mais longo é porque você não tem aquele problema de ter aplicação todo dia, né? De aplicar todo dia, às vezes você quer mandar só nos deltoides ou só no glúteo, às vezes vai saturar. E já vi muitos usuários de hormônio, eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas de muitos usuários ter problema com abscesso e ter que drenar, né, pela quantidade de aplicações diárias, né, e no mesmo ponto. Então, a Deposteron gosta de drogas com éster mais longo, porque você não precisa estar se aplicando todo dia, né? Pode aumentar mais o intervalo das aplicações. E a Durateston, que é um mix de quatro tipos de testosterona, duas com éster mais curto e dois com éster mais longo, tá? A meia-vida dela é em torno de 3 semanas, 21 dias, ok? Homens, tá? As doses usuais aí variam de 125 miligramas até 2 gramas por semana. É uma dosagem muito alta, tá? Lembrando que aqui são doses usuais, não quer dizer que isso se ajuste a você, tá? É necessário fazer um estudo para poder ver qual a dosagem que você deveria começar, né, se você pretende fazer uso de algum tipo de hormônio. Acne sim, retenção líquida sim, conversão em DHT sim, inibição do HPTA sim, aromatização sim. O único que não vai causar aí vai ser uma hepatotoxicidade, pois não é uma droga oral, ok? Sobre a meia-vida, novamente, é importante frisar, pessoal, que a meia-vida, ela que vai determinar também quando que você vai iniciar a sua TPC. Por exemplo, a Durateston, a meia-vida dela é em torno de 3 semanas. Então, o ideal para quando você para o uso da Durateston, né, que tem essa meia-vida em específico, seriam 3 semanas após a última aplicação, é a data de início da TPC. Então, quanto maior a meia-vida de cada tipo de hormônio, mais à frente você vai colocar aí para iniciar a sua TPC, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar sobre a boldenona. A boldenona, na verdade, ela é uma droga de uso veterinário e ela começou, né, a ser comercializada em 1950. A meia-vida dela é uma droga de meia-vida longa, tá? São 14 dias a meia-vida dela. É uma droga utilizada tanto por homens quanto para mulheres. As doses de homens vão variar de 300 a 600 mg por semana e as mulheres de 50 a 100 mg por semana. O que eu posso falar da boldenona em relato de uso? Já utilizei 2 vezes a boldenona. Os efeitos dela, elas vão se dar mais a longo prazo, porém você consegue ter ganhos, né, com bastante qualidade, músculos bem densos, tá? Em relação às mulheres, as mulheres que eu já pude acompanhar que fizeram uso de boldenona, é que pouco tiveram sinais de virilização. Então, esse é um ponto positivo, né? Pois há um problema muito grande para você fazer a escolha da droga de um hormônio para a mulher, né? E não dar a ela um aspecto masculino. Então, eu tive sucesso em relação a isso, tá? Mas, assim, são ganhos. Não gostei muito do ganho, é um ganho relativamente baixo, né? Comparado com outros tipos de hormônio. Acne, raramente, utilizando a boldenona vai se ter acne. A retenção hídrica é baixa. Pressão arterial elevada também raramente. Não sofre danos ao fígado. Não se converte em DHT. E a inibição, né, ou diminuição da função do HPT moderada. É uma droga que inibe
tem uma baixa inibição aí do eixo HPT, aromatização cerca de 50% da testosterona. Então, é uma droga que dá para ser combinada com uma testosterona, né, em um ciclo de booking ou até mesmo de cutting, né? Lembrando que a dieta deverá estar ajustada a essas duas situações. Ok? Aqui temos imagens aí da boldenona. Essa primeira que é bastante utilizada aí que é vendida nas agropecuárias, a Equifort. A única coisa ruim geralmente das veterinárias é porque a miligrama é muito baixa por ml, né? Então a concentração é muito baixa. Quando você compra uma boldenona de laboratórios, ou laboratórios underground, ou a própria Landerlan, comercializada de forma legal no Paraguai, você tem que a concentração dela é maior, geralmente 200 mg por ml de produto, então o custo-benefício é melhor. A única garantia de que comprando produto veterinário, né, você tem a garantia de que é um produto legítimo. Porém, há também muitos estudiosos que defendem que um produto que é veterinário não deve ser utilizado para humanos, né? Mas, trazendo aqui um pouco mais também para os relatos de uso, né? Os fisiculturistas que descobriram a boldenona, né? Foi às veterinárias e tiveram resultados, né? Então, não vamos entrar em relação nesse ponto, tá? Bom, pessoal, Dianabol também já fiz a utilização, tanto na versão injetável quanto na versão oral. É uma droga que causa bastante retenção. Os primeiros dias de uso, você já consegue ver um relativo aumento na massa muscular, creio que em decorrência da retenção, né? E força, tá? Um medicamento também que dá ao usuário muita força nos treinos, tá? A meia-vida dela varia de 6 a 8 horas oral e 24 horas se for injetável. Dose comum, 25 mg até 50 mg por dia. Lembrando também que é uma droga que é utilizada por mulheres. Geralmente as mulheres utilizam 10 mg por dia, mas mesmo utilizando em dosagens baixas, ela não parece ser uma boa escolha porque ela causa efeitos virilizantes, tá? Mesmo em dosagens baixas, ok? A acne, é possível ter acne com a utilização dela, retenção de líquido, hipertensão arterial, tá? Pressão alta, aromatização sim, e tóxico para o fígado, sim. A recomendação de uso é que não ultrapasse 6 semanas, pois os danos ao fígado, né, por ser uma droga oral, 17 alfaquelatos, ela tem esse dano causado aí ao organismo. Pessoal, estou acabando de ver um erro, tá? Aqui eu coloquei um estanozolol e não é o Dianabol, então retirem essa imagem aqui, tá? Mas o Dianabol é esse, ó. O Dianabol tá aqui, ele da Landerlan, ok? E tem a versão injetável também. Alotestin. Alotestin é uma droga que eu nunca fiz a utilização. É pouco comercializada no Brasil. Bastante utilizada aí para ciclos de definição e fisiculturistas utilizam próximos da competição. É um esteroide oral 17-alfaquilato também. E ele é considerado o mais hepatotóxico entre todos os esteroides anabolizantes. Além disso, o alotestin ele tem um efeito de agressividade que supera a trembolona. Então, se a trembolona ela já causa muita agressividade, o alotestin
ele causa ainda mais, tá? Não deve ser utilizado pelas mulheres, pois ele tem um alto risco de virilização, embora de forma terapêutica seja utilizado para tratar câncer de mama, mas isso é um caso específico, tá? O uso também em relação ao uso clínico, né, para reposição hormonal em homens, ele é pouco utilizado. E também, né, lógico que existem estratégias melhores, existem drogas melhores para ser utilizadas na terapia de reposição hormonal, ok? No Brasil, como eu falei, pouco comercial e você só vai encontrar no mercado negro, tá? Acho que são essas particularidades aí do Alotexin. Doses usuais: 20 a 40 mg por dia, mulheres não aconselhável. Meia-vida, 6 a 8 horas. Acne é comum, retenção hídrica não, tá? Por isso que os fisiculturistas utilizam próximos à competição, pois não tem nada de retenção. Hepatotóxico muito, não exceder 6 semanas de uso, eu recomendo 4 semanas, tá? Conversão em DHT, aqui esse autor, né, essas informações eu retirei de um livro, e o autor aqui do livro ele fala que é derivado de DHT, mas não é, tá? Ela não é derivada de DHT, ela é derivada da testosterona. E diminuição da função do HPT sim, ok? Aromatização não. Aqui temos o Alotexin, algumas empresas que fabricam esse hormônio. E para o último agora, vamos falar do Turinabol. Essas duas últimas drogas aqui, pessoal, as três últimas, elas pertencem ao grupo 17-alfa-quilatos. Então é normal você ver aqui na estrutura química esse grupo 17-alfa, tá? Em todos vão ter. Então elas são drogas orais, sofrem metabolização hepática, por isso que todas causam hepatotoxicidade, né? Vocês vão ver que todas elas vai estar a recomendação de não exceder 6 semanas e que causam hepatotoxicidade. Ok, vamos lá, vamos para o Turinabol. O Turinabol ele é utilizado tanto para ciclos de booking quanto para cutting, né? Tanto para off quanto para pré-contest. A meia-vida dela é de 16 horas, uma droga oral, como falei. A comercialização dela, ele foi desenvolvido em 1962 e a comercialização começou em 1994. Né? Teve o maior escândalo de doping da história. Né? Um programa de dopagem que a Alemanha Oriental ela implantou e descobriu aí que vários atletas estavam tomando esteroides, né? E um deles era o Turinabol. Bem, essa droga ela é na verdade um Dianabol, só que sem retenção. Tem uma estrutura muito parecida com a do Dianabol. E também pode-se comparar ela com a oxandrolona em termos de efeito, ok? As doses usuais variam de 40 a 60 mg por dia, né? Os homens e mulheres 10 mg ao dia. Não sofre ação da enzima 5-alfa-redutase, então ela não se converte em DHT. O que mais que posso falar dela? Ela é uma droga versátil, ela pode ser utilizada em booking ou cutting, né, como eu falei, já que ela não aumenta tanto a retenção e ela tem um bom efeito anabólico, mantendo a qualidade muscular. Mas assim, muitos atletas de fisiculturismo não costumam estar utilizando, pois os efeitos dela são relativamente baixos comparado com outros tipos de hormônio. Eu, na verdade, nunca fiz a utilização, não posso dar para vocês a minha opinião em relação ao uso, mas garanto que existem drogas aí bem melhores em termos de resultado, em termos de desempenho, ok? Lembrando, mulheres, as dosagens podem ficar aí na faixa de 15 até 20 mg ao dia, tá? Esse autor ele botou 10 mg, mas eu considero uma dosagem um pouquinho mais alta. Lembrando que pode, né, sim, fazer o teste com 10 mg e ir aumentando dependendo da necessidade ou do resultado.
mas essa dose garanto que não vai ter um menor risco de virilização. Hepatotoxicidade sim, como eu falei no início, conversão em DHT não, inibição do eixo HPT moderado. Bem, pessoal, esses foram os perfis de cada tipo de hormônio. Lembrando, como eu falei no início, que não é uma aula de farmacologia, de bioquímica, de fisiologia. Aqui é apenas um pouco do conhecimento que eu obtive ao longo desses anos estudando os hormônios. Aqui é apenas um material complementar para o estudo de vocês, para vocês que querem se aprofundar mais nesse conteúdo. Eu deixo no final todas as referências que vocês podem estar utilizando esses websites para poder fazer as pesquisas de vocês. Existe na internet também muito mais assunto relacionados a isso. E é isso. A aula 2 finalizada. Próxima semana estaremos aí abordando sobre a família 19nó. E aí a gente vai poder abordar mais sobre esse conteúdo, já que a gente vai falar só sobre 2 tipos de hormônio específico, tá? Vou tentar trazer algo diferenciado. Trouxe a aula num formato diferente também, né? A aula anterior estava em outro formato. E acho que é isso, pessoal. Deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Qualquer coisa, pergunta qualquer coisa. Eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Forte abraço, pessoal. Valeu e até a nossa próxima aula.